Bom dia, amigos, bom dia, povo de Deus, bom dia, juventude, sábado abençoado para todo mundo, onde quer que você esteja, em qualquer lugar do planeta Terra, tudo bem? Começando a transmissão aqui pelo Instagram, estou com dificuldade aqui no YouTube, não está rodando o YouTube, por isso não vamos conseguir transmitir a lição pelo YouTube, infelizmente. Olha só, coloquei aqui, ó, tá perturbado aqui, ó, a internet está perturbada. Eu tô aqui no meu escritório na União Leste e deu algum bug, deu algum problema, não sei se foi a chuva. E o interessante é que no celular tá funcionando, mas no computador tá dando pau. Mas não tem problema, se só dá pelo Instagram, vamos fazer pelo Instagram. Se não dá no YouTube, paciência. Então só avisa aí para quem de direito for, quem você achar necessário, que não estaremos no YouTube, somente aqui no Instagram, tá bom? Espero que seja bênção para a sua vida a recapitulação desta lição de adultos, né? Não vou fazer neste momento a de jovens, tem muita gente questionando aqui por que eu não estou fazendo a lição de jovens. Eu vou fazer a lição de jovens, sim. Vamos ver se hoje à tarde a gente faz a recapitulação da lição de jovens por volta das 3 horas da tarde, imagino eu, combinado? Mas realmente aqui está uma confusão, porque é muita lição, Aí o que acontece? O pessoal pede para eu fazer dos adultos, aí eu faço dos adultos, aí agora está pedindo para fazer dos jovens, e os adolescentes estão pedindo para fazer dos adolescentes. Mano, pressão. Então quero avisar aqui o Léo Leite, que administra aí o meu canal no YouTube, PR do Batista. O Léo acabou de entrar aqui. Léo, eu tô com algum problema aqui na União, aqui, que não tô conseguindo entrar no YouTube, porque a internet aqui não tá muito legal. No celular tá funcionando, mas no computador tá dando algum estresse aqui, algum problema. Mas problemas à parte, vamos para bênçãos. Chega de falar de problema e vamos falar agora das bênçãos em nome de Jesus. Dá tempo de você pegar esse aviãozinho que tá aí embaixo aí, né, e enviar para as outras pessoas através desse aviãozinho a informação de que estamos começando a lição da Escola Sabatina. A Rosa está dizendo que está precisando de oração, está com conflito com o coração dela. Deus sabe o que passa no coração dela, vamos orar por ela, ok? E vamos orar por todos quantos estão precisando e solicitando oração por intermédio do chat ou de qualquer veículo direcionado a cada um de nós. Todos os dias a gente recebe um monte de pedidos de oração e temos orado aí, e que Deus continue abençoando cada um de vocês, tá bom? Então tem gente aí colado com a gente desde Pelotas, na Rosane lá, desde Pelotas no Rio Grande do Sul. Obrigado, Gaúcha, por estar conosco aí, conectada para essa recapitulação da lição, ok? Então o pessoal tá chegando aqui, ó, chegou aí os jovens sabichão, estuda a lição. Jovem sabichão, estuda a lição. Rimou, hein, garoto? Ficou legal, hein? Ótima manhã para você também, Kelly, Minas Gerais de Gromogol. Sei onde fica Gromogol, próximo a Salinas, já em direção à Bahia. Salinas, já fui em Salinas quando eu era departamental da Associação Mineira Central e compreendia toda a parte norte também de Minas Gerais. Experiências maravilhosas eu obtive caminhando pelo solo mineiro. Povo boa, povo bom, comida culinária extraordinária, culinária mineira, e a culinária nordestina, onde eu estou aqui também, não fica nada para trás, muito pelo contrário. A culinária nordestina é fantástica, simplesmente extraordinária. É o tipo de café da manhã que você consome e fica bem sustentado aí, mole, fácil. Eu que cresci comendo pão com margarina e copo de café quando eu era moleque, você imaginar que hoje eu faço uma refeição aí na comida nordestina é outro esquema. Tá explicado porque eu era tão raquítico quando eu era moleque. Era pão com margarina, né? Pão com Cleibon, pão francês, ruim pra caramba, que pegava na padaria onde era mais barato, né? E juntava com Cleibon e um copão de café. Resultado, vitamina, proteína, absolutamente nada. Só açúcar e um pouquinho de carboidrato. Resultado, nossa, totalmente raquítico, desprovido de qualquer sistema imunológico fortalecido. Só Jesus na causa. Estou aqui pela misericórdia de Deus, irmão. Só pela misericórdia do Senhor mesmo, não tem jeito não. Mas vamos em frente.
para o estudo da lição. Quem chegou, chegou. Alcançamos aí já 99 conexões. Muitos estão aí nas suas igrejas. Hoje, como vou fazer o culto online, para um pessoal em específico, então eu tenho a possibilidade de estar aqui fazendo a lição online. Se eu estivesse presencialmente em uma igreja, então não teria condições de fazer a lição online, mas aproveitando que hoje eu vou fazer o culto online com uma igreja específica, então eu aproveito para estar aqui online passando a lição também. Vamos unir o útil ao agradável, tá certo? Vamos orar? Pai querido, nossa gratidão ao Senhor pela oportunidade de recapitularmos a lição da Escola Sabatina, que nos alimentou de um modo muito especial ao longo desta semana. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Vamos em frente, deixa eu desligar aqui o YouTube aqui que não vai ter jeito não, infelizmente. Vamos em frente que atrás vem gente, só bênção. Gente, nós estudamos esta semana a primeira parte da história de José. As duas próximas semanas, essa que passou e na verdade a que se inicia a partir de hoje à noite, nós teremos a chance de recapitularmos a história de José. A história de José, ela ocupa a maior parte do livro do Gênesis, é uma história extraordinária. Eu particularmente sou fãzaço do José, já fiz uma série sobre o José chamada Sou um Zé, né? E por que sou um Zé? Hoje quando você pensa em Zé, ô Zé, Zé Mané, Zé Ruela, né? Lá no Rio de Janeiro, onde eu cresci, quando você era chamado de Zé, era porque você era um bobão, um idiota, um retardado, um vacilão. Então tu é um Zé, mano, tu é um Zé, tu é um Zé. Só que quando você chega na revelação bíblica e percebe quem é o Zé da Bíblia, amigo, esse Zé é fantástico, esse Zé é top. Olha só, esse Zé da Bíblia, o José da Bíblia, é um cara que escutou uma única vez de modo claro a voz de Deus. Lembra disso aí? Quando Deus deu para ele o sonho do sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele, os feixes de trigo se encurvando diante do feixe de trigo dele no campo. Então ele obteve essa revelação de Deus, Deus falou com ele de um modo muito claro, através do sonho, esta única vez. Isso foi suficiente para o José ter a concepção a vida inteira de que Deus estaria no controle da sua vida. Bastou Deus falar para ele uma vez. Ele foi preso, ele foi jogado na masmorra, ele também foi vítima de uma calúnia muito grande, a razão pela qual foi para a cadeia. Ele foi parar num buraco, jogado pelos próprios irmãos que o traíram, que o odiavam. Ele foi vendido como um objeto a preço de escravo, aleijado, como alguém que não vale absolutamente nada. José comeu pão que o diabo amassou, mas nem por isso ele achou que Deus o havia abandonado ou Deus havia desistido do cumprimento das promessas que ele, o próprio Deus, havia direcionado para o coração do José. José escutou a voz de Deus uma única vez. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente é muito vacilão. A gente quer escutar a voz de Deus toda hora porque ele falou ontem, mas será que o que ele falou está confirmado mesmo? Precisava ouvir hoje de novo. Aí amanhã de novo. Nossa, eu tenho que ouvir amanhã. Senhor, fala alguma coisa para mim. Senhor, se revela para mim. Porque o Senhor já falou na semana passada, mas será que é isso mesmo? Aí o Senhor já falou ontem, mas será que é isso mesmo? O Senhor já falou isso ao longo de toda a minha vida, mas hoje é isso mesmo? Gente, nós somos muito ridículos, mano. Nós somos muito ridículos. Porque o José ouviu uma vez só e aquilo regeu a vida dele para todo o restante dos seus dias. O restante dos seus dias. Ou seja, parecemos aquele cara lá da história, o próprio Gideão, na história que a Bíblia apresenta da biografia dele no livro de Juízes. A gente parece o Gideão, mano. Tipo, Senhor, o Senhor está comigo? Aí coloca um novelo do lado de fora. Se o Senhor está comigo, que o novelo fique seco e a terra molhada. Aí o novelo ficava seco e a terra molhada. Aí no dia assim, será que é isso mesmo? Se o Senhor está comigo, faz diferente. Que o novelo fique molhado e a terra seca. Me dá um sinal, me dá um sinal. Quer dizer, Deus fala com a gente, mas não é suficiente para a gente o que ele falou. E nós estamos numa vibe muito ridícula. Porque é o seguinte, Deus já falou aqui e você fica assim, será que é isso mesmo e tal, não sei o quê. Oh Deus, confirma essa palavra. Mano, vamos parar de ser Zé Mané, Zé Ruela, né? De verdade. E vamos ser o Zé da Bíblia. Porque o Zé da Bíblia ouviu a voz de Deus. O sol, a lua, 11 estrelas se encurvarão diante de você. E ele passou o resto da vida acreditando nisso. Porque se Deus falou uma vez, está falado, meu irmão. A palavra do Senhor não volta atrás. Entende? E a gente precisa absorver essa perspectiva para a nossa vida se queremos uma vida de plenitude cristã, se queremos uma vida de manifestação do poder de Deus. Precisa crer na palavra, tem que acreditar na palavra. A gente só fica acreditando em conversa fiada, focada em disse-me-disse, em bobajada da internet.
tem que acreditar na palavra. E agora virou regra de fé acreditar no que está no WhatsApp, né? Não porque eu vi uma postagem no WhatsApp, não porque postaram no YouTube, não porque fulano disse. Mano, é a palavra. Usa a palavra como direcionamento da sua vida e o resto é resto, porque senão nós vamos ficar com essa fé vacilante, com essa fé decrescente, com essa vida apática, com essa coisa horrorosa que estamos experimentando e muitas vezes porque não estamos focados na palavra. Então o José escutou uma vez: o sol, a lua, 11 estrelas vão se encurvar diante de você, e isso o regeu para o resto dos seus dias. Na masmorra ele continuou acreditando nisso, na casa do Potifar feito um escravo ele continuou acreditando nisso, lá no fundo do poço ele continuou acreditando nisso, quando foi vendido pelos seus irmãos ele continuou acreditando nisso. Ele sempre acreditou no que Deus havia revelado para ele. Você acredita no que Deus já te disse aqui? Acredita ou não acredita, meu irmão? Pronto. Se quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, que encontre em você que está conectado aqui, em nome de Jesus. Beleza? Vamos em frente então. José tinha um lar complicado, José tinha um lar perturbado. Mas você percebe que o que é desenvolvido no nosso lar ocorre pelo fato da herança que os nossos pais trazem para a formação deste novo lar que a gente pertence. Você quer conhecer o comportamento dos teus pais, por que eles agem de determinada forma, basta olhar a origem da família deles. Se alguém quiser conhecer você, basta olhar a origem da sua família. Ou seja, muito de quem você é descoberto em função do lugar de onde você veio, da família que te originou. Porque você traz consigo, quer queira ou não, características do seu lar de origem. Por que algumas meninas dizem assim: homem nenhum presta? Porque ela veio de uma situação onde toda a experiência vivida com o sexo masculino foi muito negativa. Então ela acabou absorvendo o conceito de que o homem nenhum presta, porque foi isso que ensinaram para ela no seu processo de formação. Imagina uma menina que foi abusada pelo pai, pelos tios, imagina uma menina que foi abusada pelo próprio irmão, né, violentada pelos seus que deveriam protegê-la. Qual é a concepção que ela cria a respeito do gênero masculino? Que o homem não presta. Resultado: ela tem uma visão acerca da má qualificação do gênero masculino por causa da informação que ela recebeu lá no seu lar de origem. Olha o problema aí. Você está vendo aí? Às vezes teve um pai muito violento que batia na mulher, que batia na esposa, que se ausentava de casa, que não sustentava a casa direito, que vivia nas farras, etc. E era um irresponsável, um ausente. Então ela traz consigo a informação de que homem nenhum presta. Por quê? Porque ela é hoje o que ela absorveu de informação do seu lar de origem. Por isso você precisa olhar a origem de todas as pessoas, para que você entenda, no mínimo, por que a pessoa se comporta desse jeito. Então, antes de meter o pau no teu pai, antes de falar mal da tua mãe, você precisa observar a origem de cada um deles. Cara, por que meu pai é tão bruto assim? Porque de modo mais bruto ainda, ele foi tratado lá no seu processo de infância. Isso não justifica, claro que não justifica, mas isso explica muita coisa pela qual nós nos comportamos dessa forma hoje em dia. E resultado, você está vendo uma competição entre os irmãos de José, mas se você for olhar para a história do Jacó, que é o pai do José, você vai perceber que ele veio de um lar também onde havia uma disputa entre os irmãos. Ele mesmo disputava a primogenitura com o seu irmão Esaú. Aí olha para o Jacó. O Jacó é um cara que brigava com o irmão, né, que desejava a primogenitura do irmão, contou uma mentira muito grande, trapaceou o próprio pai fingindo ser quem não era, criou uma confusão dos infernos dentro de casa e ele, resultado, acalentou um ódio horroroso por parte de Esaú, que queria matá-lo. Esaú não tinha outro objetivo na vida: eu vou matar Jacó, eu vou acabar com essa peste, eu vou matar essa peste. Resultado, sendo sabedor disso, a mãe do Jacó virou para ele: ó, vaza daqui, porque vai dar ruim para você, teu irmão vai arregaçar contigo, some daqui. E o Jacó fugiu dos problemas que ele mesmo havia criado. Olha o lar complicadinho do cara. É um cara que mente pro pai, é um cara que rouba o irmão, é um cara que faz falcatruas para se auto-beneficiar e foge dos seus problemas em um ato de covardia ao invés de enfrentá-los. É muito mais fácil fugir do que pedir perdão, né? É muito mais fácil fugir do que reconhecer o erro. Então ele foge durante 20 anos, mano. 20 anos. E finalmente, depois de 20 anos,
ele vai se reencontrar com Esaú, e a cena você conhece. Esaú está vindo para executá-lo, irado, com 450 homens fortemente armados. Não me diga que isso é saudade. Ah, eu estou com saudade do Jacó, vou me encontrar com ele com 450 homens fortemente armados, porque eu estou com muita saudade dele. Ei, ia ser o regaço total, ele ia matar o próprio irmão. E por que que ele não o fez? Porque Deus agiu, Deus interviu, e durante a noite falou com Esaú: não vai fazer isso não, eu escolhi para uma coisa especial e tal, não sei o que. E o Jacó, cheio de medo do que o Esaú ia fazer com ele: será que eu fui perdoado? Será que eu fui perdoado? Lutou com Deus a noite toda no Vale do Jaboque, você conhece a história, pedindo: Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Me abençoa como? Me dá o livramento lá, que eu não sei se o Esaú me perdoou, ele tá vindo aí com 450 homens, vai me arregaçar todo e tal, não sei o que. E aquela sensação angustiosa, por isso que tem o termo chamado angústia de Jacó. Eu não sei se eu fui perdoado. E aí o resultado, Deus, olha o que ele fez, ele colocou lá na frente os animais, depois os servos dos animais, depois na sequência ele colocou os filhos, as mulheres, os filhos, e ele veio por último, porque se o Esaú viesse arregaçando todo mundo, ele era tão esperto que ainda dava tempo de fugir, porque ele estava lá atrás. Começou a chacina lá na frente, ele debandava aqui atrás, o bicho malandro, o bicho esperto. Resultado, esse homem veio de um lar complicado, esse homem veio de uma vida toda atrapalhada, toda arregaçada. Resultado, vai formar uma família? Isso tudo traz consigo. Claro que traz consigo. Você não tem como negar que quando você casa com uma pessoa, você casa com a família da pessoa também, não tem jeito não. Ah, que eu vou trazer aqui a minha família e que eu não quero saber dos seus familiares. Mano, não existe isso. Quando você casa com uma pessoa, você casa também com a família da pessoa. Você não tem jeito, você vai ter que lidar com a sogra, você vai ter que lidar com o sogro, você vai ter que lidar com os cunhados. Eles vão entrar na tua casa, vão abrir a geladeira, vão beber tuas coisas, vão comer tuas coisas. Não tem jeito. Ou seja, você casa com a família. Se não quer passar por isso, então não casa, porque não tem jeito. Você traz consigo. Você não vai querer casar e depois impedir tua mulher de ver os pais, de ver os familiares. Isso aí é muita utopia da tua parte, se você acredita nisso daí. Você casa com a família. Então presta atenção, quando você namorar alguém, ficar noivo de alguém, tenha consciência disso. Você precisa conhecer a família desta pessoa, porque a família desta pessoa vai fazer parte da sua vida. E se a pessoa veio de um lar muito complicado, significa que muitos traumas virão junto com esta pessoa. Você vai ter que ter maturidade, você vai ter que ter paciência. Da mesma forma a outra pessoa contigo, porque ela conhecendo do teu lar de origem, de onde que você veio e todas essas coisas, você vai ter que lidar com tudo isso, né? Então, presta atenção, o casamento só é ótimo quando estamos acompanhados de Deus e de maturidade para lidar com todas essas situações. Aí o que seria o prenúncio de uma tragédia se torna uma grande bênção se você estiver disposto a reescrever uma nova história. E você olha para o lar do José, é um lar arregaçado, é um lar complicado. Para começar, o Jacó, além de trazer toda essa herança, o que a Bíblia diz? Que ele tinha 4 esposas, irmão. E o que essas mulheres faziam? Elas competiam entre si. E qual era a competição? Ver quem gerava mais filho. E quem que estava se dando mal na competição? A Raquel, que era a amada, todavia estéril. Resultado, ela estava sendo massacrada pelas outras 3 mulheres que estavam gerando filhos, gerando filhos, gerando filhos. E o lar se torna uma confusão muito grande. Por quê? Porque o José nasce miraculosamente. José nasce através de um milagre para ilustrar também o nascimento de Jesus, que seria miraculoso. E José nasce através de um lar, dentro deste lar, de disputa, de conflito. Só que tem uma coisa, José é o único filho da mulher que o Jacó, o pai dele, o Israel, amava de verdade. Resultado, José passou a ser tratado de um modo especial por parte do Jacó. Se liga, o Jacó colocou o José numa redoma de vidro, o Jacó colocou o José com um tratamento VIP super especial, todo mundo ia para o campo trabalhar, o José ficava em casa vendo Netflix, irmão. Todo mundo comia um chocolate aí, Alcor, e o José comia Ferreiro Rocher, era tratamento VIP. O José tinha uma vestimenta de príncipe, porque manga talar de diversas cores era vestimenta na época, somente príncipe usava.
e os irmãos de José tudo vestindo manga curta para trabalho braçal e vestido de modo como se fosse um plebeu. Então José era o príncipe e os irmãos eram os plebeus, porque o Jacó o tratava de modo diferenciado em detrimento dos irmãos. O resultado é que os irmãos odiavam o José, e um dos culpados deste ódio, um dos influenciadores para que esse ódio existisse, essa é a melhor colocação, era o próprio pai. Porque se um pai trata um filho melhor do que o outro, olha a confusão que ele está criando no ambiente familiar. Ele está criando uma rivalidade entre os irmãos. E aí ele foi movido de uma ingenuidade, porque percebendo o ódio dos irmãos, ainda assim ele mandou José ir no campo encontrar com os irmãos. E lá vai o José com roupa de príncipe lá no campo, feito um Mauricinho, encontrar com os plebeus que estão com raiva dele. E o resultado é inevitável. Eles tramam contra a vida do José, tentando ceifar a vida do José e todo aquele desdobramento, e o Rubem intervém, e o lar estava tão bagunçado, gente, tão bagunçado, que se você olhar a história, o Rubem, por exemplo, ele se deitou com uma das mulheres de seu pai. Resultado, ele se deitou com uma das amantes do seu pai. E o pai, para piorar a situação, não repreende o filho, só vai tocar no assunto nos últimos dias no leito de morte. Quando aparece filho por filho, para ele dar aquelas últimas palavras, ele vira para o Rubem: Rubem, tu vacilou, hein, mano? Se deitou com a minha mulher. Mas aquele era o momento de falar, passou a vida inteira, nunca tocou no assunto, aí vai repreender o filho, vai tocar no assunto no dia da morte. Mano, o problema tinha que ser resolvido. Ele não podia passar a vida inteira fingindo que o problema não foi resolvido. Resultado, ele criou esse ambiente de disputa entre os filhos por dar predileção a José. Ele não tomava as medidas necessárias que era preciso para conter o erro dos irmãos. E o resultado é que a família tornou-se um caos. Mas qual que é a bênção dessa história? É que a família, arregaçada pelos erros que os próprios membros da mesma cometiam, conseguiu ser reestruturada pela intervenção maravilhosa de Deus. Você se ligou nisso daí? Então, através da intervenção maravilhosa de Deus, o lar que deveria ser uma desgraça se transformou numa bênção. O que eu estou dizendo para você nessa manhã em nome de Jesus? Que por mais trágica que seja a sua história familiar, por mais trágica que seja, Deus pode fazer um milagre na sua família. Isso é lindo de ver na história do José. E a Bíblia, ela não acoberta os erros dos servos de Deus. Já pensou se a Bíblia falasse só dos acertos dos servos de Deus? O que ia acontecer com você? Você todo errado aí, eu todo errado aqui, ia olhar para esses caras aqui, cara, mano, esses caras são super-homens, mano. Eu não vou alcançar isso aqui nunca. Resultado, eu ia começar a achar que eu não tenho chance no cristianismo, porque todos eles eram perfeitos e eu cheio de imperfeição. Então, quando você olha a fragilidade dos servos de Deus sendo exibidas aqui, não é que Deus aprovava a fragilidade, mas é para mostrar que assim como Deus os amava para levantá-los dos buracos, dos poços que eles mesmos haviam se submetido, Deus também pode fazer a mesma coisa com a nossa vida. Você percebeu isso daí? Essa é a perspectiva da Bíblia. A Bíblia não coloca panos quentes em cima de nada. A Bíblia revela a fragilidade para que, assim como Deus trabalhou na fragilidade dos patriarcas e dos profetas, Deus trabalhe na nossa fragilidade também. Assim como eles foram erguidos pela mão poderosa de Deus, nós também temos a chance de sermos erguidos pelas mãos poderosas de Deus. Então note, o lar fala muito sobre quem nós somos. Lar complicadinho José tinha, mas Deus fez milagres. Lar complicadinho você pode ter, mas creia, Deus faz milagres em qualquer lar que esteja apresentando algum tipo de disfunção. E lá vai o José para o Egito. Oh meu Deus, Deus não deu um sonho de que o José seria autoridade sobre o sol, a lua e 11 estrelas. Como é que agora ele está indo como escravo para o Egito? Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus deu o sonho para José, José tinha 17 anos de idade. 17 anos de idade. Ele foi se tornar governador do Egito lá pelos 30 anos aproximadamente. Passaram-se 13 anos de perrengue no Egito, de provação, de dificuldade, de problema. E José permanecendo fiel. Deus havia prometido para José
uma autoridade, uma soberania, quando ele tinha 17 anos. Por que que demorou tanto para Deus fazer José ser quem ele havia anunciado que José seria? Por que que demorou? Demorou pelo simples motivo. José não estava pronto aos 17 anos para ser quem Deus gostaria que ele fosse. Simples assim. José não estava pronto. Explico. O menino foi criado na redoma de vidro, nunca recebeu um não como resposta. Como é que vai ser governador de uma terra inteira se o indivíduo não sabe lidar com um não? Meu querido, a Bíblia tem um montão de não. Tu vai pedir para namorar alguém, vai tomar-lhe um não. Tu vai bater na porta de uma empresa pedindo emprego, muitas vezes você vai receber um não como resposta. Às vezes você vai orar e você vai receber um não, que você acha que Deus não gosta de você porque está te respondendo não, mas esse não de Deus representa um livramento para a tua vida. Então, a vida espiritual e a vida do cotidiano, ela é repleta de não. Se você não sabe lidar com os nãos da vida, significa que você não tem maturidade. Ou seja, quando é que eu me torno uma pessoa madura? Quando eu aprendo a lidar com as negativas da vida. Ou seja, eu tenho que entender que nem tudo será sim para mim. Eu vou lidar diversas vezes com um não. E qual é a grande problemática dos pais de hoje? Não sabe dizer não para os filhos, pô. Não sabe, mano. Tudo que o filho pede quer dar. Tudo que o filho pede entrega. Resultado é o seguinte: você cria um monte de criança mimada, um monte de criança frágil. Por quê? Porque não aprendeu a dizer não como resposta. Resultado, você criou crianças fragilizadas e despreparadas para o mundo. Porque dentro de casa, mãe, eu quero assistir isso. Toma, filho, assiste. Mãe, eu não quero comer isso, eu quero comer aquilo. Vai, filho. Não, eu não quero dormir agora. Tá bom, filho, dorme na hora que você quiser. Não, mas eu não quero. Nunca quer nada. Aí o moleque tem todas os desejos satisfeitos. Resultado, quando ele vai enfrentar o mundo lá fora, tragédia total. Porque não tem o papaizinho dele lá fora para dizer sim ao tempo todo. Não tem a mãezinha dele lá fora para dizer sim o tempo todo. Lá ele vai ouvir não, não e não. Resultado, não teve nenhuma estrutura de preparo. Chega lá, o moleque se acaba, se quebra, entende que a vida não é para ele e entra num processo depressivo, ele quer até se matar. Porque nada na vida para ele dá certo, como dava em casa. Em casa eram as mil maravilhas, mas ele não aprendeu a trabalhar em casa. Aqui, e é uma geração tão esquisita que a gente está enfrentando, que a parada é assim, ó. O moleque não sabe arrumar o quarto, o moleque não quer arrumar um quarto, não quer lavar o prato que come, e ele quer mudar o mundo, mano. Não, eu vou mudar o mundo, que tem que estar errado, que isso está errado. Irmão, começa administrando o teu quarto. Faz o seguinte, limpa primeiro o teu quarto para você ter moral para tentar limpar o mundo. Porque se tu não arruma teu quarto, tu quer mudar o planeta Terra, irmão? Se tu não lava o teu prato, você quer achar que vai mudar o mundo? Ei, não topa essa parada não. É o seguinte, é uma geração que entra no celular e fala mundos e fundos. Mas fazer que é bom, mano. Mostra o que faz. Lava primeiro os pratos, as próprias cuecas, paga as próprias contas, para você ter moral para querer mudar e transformar o mundo. Primeiro transforme sua vida e sua casa, para você tentar dar um passo mais largo. Como é que você quer ter grandes responsabilidades se as responsabilidades pequenas você não consegue realizar? É muito antagônico essa ideia. Eu quero mudar o mundo. Muda a tua vida primeiro, meu filho. Muda a tua vida primeiro, porque se você não gerencia o teu quarto, a tua casa, você não paga as tuas contas, como é que você quer transformar e mudar o mundo? É um passo de cada vez. Lembra da promessa de Deus? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E o que eu acho top na vida do José é que tudo que ele fazia bem feito, mano. Simples assim. O cara foi escravo na casa do Potifar. O melhor escravo que Potifar tinha. Ninguém esfregava o chão como José. Ninguém lavava louça como José. Ninguém lavava banheiro como José. Ninguém aparava grama como José. Ninguém cuidava dos animais como José. José era top, mano. Top. O Potifar olhou pro cara e falou assim, não dá para esse cara ser só escravo, ele vai governar minha casa. José, ele foi fiel no pouco.
razão pela qual ele colocou no muito. Se você não está preparado para fazer as coisas pequenas bem feito, que direito tu tem de querer coisas grandes? Dá licença, irmão. Aqui, é simples assim, você não abastece o carro sendo um frentista, não faz o teu serviço com qualidade, quer ser o dono do posto. Ah, dá licença, mano. Que geração é essa? Então é o seguinte, tu quer ser o dono do posto sendo frentista? Então abastece o carro direito, lava o para-brisa, dá bom dia pro motorista, seja bem-vindo, obrigado por sua presença, é um prazer recebê-lo. Deseja mais alguma coisa? Quer que eu ponha água no reservatório? Tá precisando de algo mais? Frentista top. Esse aí pode sonhar em ser o dono do posto. Sabe por quê? Porque não tem direito de sonhar em ser dono do posto quem não presta nem para ser frentista. É simples assim. Você quer ser o dono da casa, mas não consegue ser um bom faxineiro. Como é que tu vai sonhar em ser o dono da casa se nem a faxina da casa tu faz direito, irmão? É simples assim. Tá pedindo grandes coisas a Deus, mas o feijão com arroz não faz. Ah, dá licença. É meio incoerente isso daí, né? Meio incoerente, mano. Então a gente está vivendo numa geração muito esquisita, que não faz a sua responsabilidade bem feito de jeito nenhum e está querendo mudar o mundo. Faz o básico primeiro para querer mudar o mundo, meu irmão. É desse jeito, não muda nem a própria vida, nem a própria casa, está querendo transformar o planeta e a vida dos outros. É uma geração que está querendo ditar o que os outros têm que fazer quando eles mesmos não fazem o básico para a vida deles. É um negócio muito incoerente. Mas vamos seguindo, diferente do José. O José, mano, fazia tudo bem feito. O melhor presidiário que já havia passado na masmorra. Resultado, era um preso exemplar. Até para ser preso o cara era top, mano. Resultado, o cara olhou e falou assim, não, esse cara não pode ser um preso qualquer, ele tem que gerenciar a prisão aqui, vai ser o cara que vai ser o chefe do cárcere, irmão. E foi isso que José se tornou, porque tudo que ele fazia era bem feito. A minha pergunta é muito simples, tudo que eu faço é bem feito? Né? Quando você vai fazer um trabalho, você faz bem feito. E sabe qual que é o problema de fazer mal feito? É assim, tu é crente, tu é pintor, né? Beleza. Aí você é contratado para pintar uma casa. Aí tu vai lá e pinta a casa. Você pede o adiantamento, aí tu recebe o adiantamento, depois tu não volta para terminar o serviço. Ou faz o serviço desmazelado, tudo regaçado, não faz as bordas, não faz os cantos, uma parede está com a tinta mais escura, a outra você esqueceu de dar ademão. Resultado, o teu serviço é porco, é um lixo. E sabe qual que é o problema? Ninguém vai dizer assim, ó, o fulano de tal é um péssimo pintor. Sabe o que vai dizer? Aquele crente ali, eu vou te falar uma coisa. Resultado, Deus que não tem nada a ver com a história, Deus que não tem nada a ver com a tua ramazela. Você faz o serviço porco, podre, e quem leva a má fama? Deus. Quem leva a má fama? A igreja. Aí aquele crente ali, o cara ainda diz que é servo de Deus, pegou meu dinheiro e não voltou para terminar o serviço, ainda diz que é servo de Deus. Resultado, Deus não tem nada a ver com a história, está pagando tua conta. Olha só que coisa triste. O nosso desserviço, o nosso trabalho mal feito, não fala somente de quem nós somos. O nosso trabalho mal feito fala do Deus que temos. Se ligou nisso? Se você faz um trabalho bem feito, glórias a Deus. Se você faz um trabalho mal feito, você deprecia o nome de Deus. Em tudo que você faz, o crente tem uma responsabilidade dobrada, porque nós somos embaixadores do céu nessa terra. Nós somos servos de Deus, consequentemente, temos uma responsabilidade não só pela nossa vida, mas pelo Deus que nós servimos em termos de testemunho. Isso precisa ficar bem claro, beleza? Isso precisa ficar bem claro. E desse jeito vai julgar a igreja geral. A Alessandra aqui está dizendo aqui, não estou julgando ninguém, eu estou colocando a perspectiva de padrão particular e cada um se encaixa na sua perspectiva. Se serve para você, glória a Deus. Se não serve, é sinal que você está bem avançado. E óbvio que todos nós precisamos nos ajustar em algum aspecto, porque a igreja não é perfeita, será perfeita quando chegarmos ao céu. Ok? E o que nós estamos fazendo aqui? Olhando para a palavra, tirando o parâmetro e cada um ajustando suas debilidades pelo poder do Espírito Santo. Essa é a perspectiva. Beleza? Vamos em frente então. O José fazia o seu trabalho com excelência, mas ele não estava preparado para ser governador. Ele começou a ouvir um monte de não, foi amadurecendo, foi engrossando o casco, certo? Resultado, ele nunca tinha trabalhado, agora ele estava trabalhando na casa do Potifar para aprender como administrava uma casa.
entendendo como administrava uma casa, Deus poderia lhe dar responsabilidades maiores para ele administrar todo um reino. Você percebe o processo de crescimento? É isso aí, moçada. Então, as debilidades que José tinha com 17 anos, que impossibilitava a realização do sonho de Deus na vida dele, foram trabalhadas ao longo desses 13 anos. E quando Deus percebeu que estava pronto, então é o seguinte: por que os planos de Deus na nossa vida muitas vezes não se cumprem? Porque Deus não quer fazer estes planos se concretizarem? Não, é porque nós não estamos prontos. Muitas vezes é isso. O atraso da execução do plano de Deus para a nossa vida, muitas vezes é responsabilidade nossa. Não estou dizendo que são todas as vezes, mas muitas vezes é responsabilidade nossa, porque estamos deixando de cumprir a parte que nos corresponde. Inclusive o desbravador fala muito isso, né? Cumprir fielmente a parte que nos corresponde é exatamente uma das leis dos desbravadores. E é isso aí, moçada. Sabe o que é lindo? É que a história do José dá uma guinada, a história do José dá um giro maravilhoso de 360 graus, e você percebe que todo esse processo vivido por José na casa do Potifar tem algo que me chama muito a atenção. O que me chama muito a atenção na história do José na casa de Potifar? Você começa a ler o capítulo 37 de Gênesis em diante, e você se debruça na Bíblia, e você se encanta com a história, e você devora a história, e a história é fantástica, emocionante cada vez que você lê. Mas chegando na casa do Potifar, e estando ali como escravo, olha só o que o Potifar concluiu em relação a José. Ele virou para o José e disse assim: o teu Deus é contigo. Que isso, gente? O Potifar, que não era servo do Deus Altíssimo, virou para o José e disse: o teu Deus é contigo. Você está entendendo o que isso significa? O José ouviu do Potifar estas palavras: o teu Deus é contigo. Eu vou explicar isso daqui. Eu vou explicar. Imagina que você seja preso. Imagina que você seja acusado de estupro. Imagina que você seja tratado feito escravo, feito lixo. E aí a igreja vira para você e diz o quê? O irmão da igreja vira para você e diz o quê? O teu Deus é contigo. Será que é isso que você escuta? Quando você está desempregado, passando dificuldades financeiras para pagar as contas e o próprio sustento da família, alguém vira para você e diz assim da igreja: o teu Deus é contigo. Sabe o que eu já escutei quando estava passando por um momento muito difícil da minha vida? Eu escutei assim, ó. Só para você ter uma ideia. Eu estava indo muito mal no trabalho que eu estava executando. Muito mal, muito mal. E não tinha vendido absolutamente nada. O irmão da igreja virou para mim e falou assim: qual é o seu pecado? Pelo fato de Deus não estar te abençoando. O que você anda fazendo de errado? Olha que diferença desse irmão que falou comigo para o Potifar, o ímpio Potifar. Você percebe por que a Bíblia diz que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Percebe? Exatamente por isso. Porque o irmão da igreja que deveria me ajudar, ele disse: qual que é o teu pecado pelo fato de você estar vivendo essa situação? Ou seja, eu estou passando por isso porque eu estou todo errado. O Potifar, usado por Deus. Então você tem um ímpio usado por Deus e um irmão usado pelo demônio. Olha que coisa antagônica, que coisa contrária, que antítese. Resultado: o Potifar, o ímpio Potifar, comedor de carne de porco, virou para o José e disse assim: você é abençoado por Deus. O cara era escravo, mano. O cara era escravo. O cara estava longe da família. O cara estava sozinho. E o Potifar: Deus é contigo. Percebe a diferença das coisas? Percebe? Qual que é a conclusão? A conclusão é simples. O homem de visão, ele enxerga a direção de Deus mesmo em meio às dificuldades. Deus não deixou de ser contigo porque você está desempregado.
Desemprego não é sinônimo da ausência de Deus. Escravidão vivida por José não significa que Deus o havia abandonado. Deus o estava podando para ele ser o homem que ele seria futuramente. Então o que você enxerga como abandono de Deus é uma escola dura que Deus permitiu que você se submetesse para você se tornar futuramente o homem que ele deseja, para que os sonhos dele se cumpram na sua vida. Qual que é o problema? A gente não aguenta o processo. No meio do processo a gente só fala bobagem, mano. Ai, Deus me abandonou. O Potifar está dizendo, Deus é contigo. E o crente está dizendo, Deus me abandonou. Que o Potifar tinha uma visão espiritual melhor do que muitos crentes, mano. Porque você passa por uma dificuldade, o crente pergunta, o que você está fazendo de errado? E o José, vivendo a dificuldade, o que ele ouve do Potifar? Deus é contigo. Você está passando por isso com excelência. Você é um escravo excelente. Você está abandonado, tinha motivos para estar em depressão, você é excelente. Você está aqui no meio de uma terra onde você não tem nenhum parente. E você está sorrindo sempre, e você tem um negócio diferente. O teu Deus é contigo. É, mano. É pressão isso daí. Pressão, pressão. A visão que o Potifar acalenta em relação ao José é simplesmente uma visão extraordinária. Uma visão que todos nós devíamos ter. Porque a dificuldade da vida não é sinônimo do abandono de Deus. A dificuldade da vida pode ser também uma prova de que Deus continua sendo conosco, de modo muito claro. A nossa percepção espiritual é que às vezes é muito falha para entender problema como sinônimo do abandono divino. José nunca teve essa compreensão, algo extraordinário. Você quer ver uma outra coisa? A tarada da mulher do Potifar resolveu agarrar o José lá, estuprar o José e forçar o José. Uma mulher cansada, arretada, porque todo dia ele virava para o José e dizia assim, deita-te comigo. Mulher só queria cama, ou mulher cansada, mulher exausta, estressada, vivia querendo deitar. Deita-te comigo, José, deita-te comigo. É uma deitação sem fim. Todo dia aquela mulher falava isso pro José. Pressão, meu irmão. Se o José fosse o indivíduo pós-moderno de hoje, ele poderia ter alegado o seguinte, ó. A mulher é minha patroa, mano. Quem manda é ela. Se eu obedecer essa mulher, eu vou estar cumprindo o meu dever como empregado. Estou aqui para servir. E se ela quer que eu sirva como objeto sexual dela, eu vou estar cumprindo a minha responsabilidade como escravo que sou. Olha o raciocínio pós-moderno. Olha o raciocínio da mente atual. Então, qual é o problema de eu cumprir a ordem da patroa? Número 2, mano, eu sou o único crente em toda a terra do Egito. Ninguém vai me remover do hall de membros. Ninguém vai me disciplinar. Não tem ninguém, o ancião não está me vendo, o pastor não está me vendo, ninguém sabe nem o Deus que eu sirvo. Ninguém nem o conhece ainda. Então, qual que é o problema? Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu estou numa terra estranha. Ou seja, eu tenho condições de fazer alguma coisa sem essas consequências drásticas se eu fosse conhecido aqui como membro da igreja. Ou seja, posso estar cumprindo a minha obrigação. E outra coisa, vai ser só uma vez, gente. Se fizer só uma vez, qual que é o problema? Qual que é o problema? E aqui na história do José, você pode perceber que a mente do José vai na outra direção. Não é uma mente pós-moderna, é uma mente focada na vontade de Deus. Você não tem que ter mente pós-moderna, ou mente pré-histórica, ou mente ultrapassada, ou mente... Não, a gente não tem que ter mente de nada. O que a Bíblia diz por intermédio de Paulo? Nós temos a mente de Cristo. Que eu tenho que ser um pós-moderno, tem que ter a mente de Cristo, meu irmão. Só isso. Porque Cristo, ele tem a mente atualizada em todas as épocas da história. E a sua mente está focada na comunhão com o Pai. Não interessa o tempo que você vive da história, não interessa quão moderna é a sociedade, não interessa que país que você vive, que cultura que você está. Nossa mente é focada em uma única geração, em uma única direção. Nós temos a mente de Cristo. Paulo diz isso. Entendeu? Não é a mente pós-moderna,
é a mente de Cristo. Aí nós estamos hoje aí com essas gerações, né? Geração Y, Z, H, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, G, milênio, pós-milênio, ultramilênio, milênio super, enfim, é a geração com um monte de geração. Seja qual for a geração, a mente tem que ser uma só. Qual é a mente que tem que ser? Mente de Cristo. Beleza? Eu não sou servo de Deus. Eu sou o cara da geração do computador, mas com a mente de Cristo. Eu sou o cara da geração da máquina de escrever, mas com a mente de Cristo. Eu sou o cara da geração de escrever carta, colocar no correio e não mandar e-mail, mas é a mente de Cristo. Se tu usa smartphone, se tu usou máquina fotográfica de revelar filme, se tu usou foto do lambi-lambi, aquele negócio que o cara cobria a cabeça, apertava o bagulho e saía quase com uma explosão para tirar uma tua foto, não interessa a época, não interessa o gadget, não interessa os apetrechos tecnológicos, seja qual for a época, desde o Éden até hoje, o ser humano tem que ter uma coisa só: a mente de Cristo. Se você é garoto, garota, criança, mente de Cristo. Se você é adolescente, mente de Cristo. Se você é jovem, mente de Cristo. Na tua faixa etária, com as tuas características, mas pautado na palavra de Deus. Entendeu? Porque o fato de estarmos na pós-modernidade não é justificativa para estarmos alienados da vontade do Pai. Não é. Não, Senhor, é porque o tempo que eu estava vivendo, as coisas eram assim. Por acaso o tempo determina se vamos cumprir ou não a vontade de Deus? O José estava em tempos de dificuldade, mas executou a vontade de Deus. Estamos vivendo em dias difíceis, mas pelo poder de Deus precisamos nos posicionar tal qual a bússola se posiciona em direção ao norte. E Deus é o nosso norte. Essa é a pegada, irmão. Essa é a pegada do José. E essa é só a primeira parte da história do José. A segunda parte começa a partir de hoje. Devore a história do José. E concernente à lição dos jovens sobre sexualidade, eu quero convidar você para a gente trocar uma ideia hoje às 15 horas. Combinado? 15 horas a gente dá uma estudada na lição dos jovens sobre sexualidade. Eu sei que está rolando a recapitulação hoje aí na igreja ou em algum outro lugar, mas eu quero convidar você para a gente falar sobre a sexualidade do tema desta semana, que está muito legal, que falou aí sobre a dualidade conjugal, ok? Vamos falar de poligamia, vamos falar de masturbação, vamos falar de alguns temas aqui colocados pela lição dos jovens nessa semana, hoje às 3 da tarde. Tranquilo? Quero orar com você, agradecido a você por estar conectado aqui. É uma pena que deu ruim aqui no nosso YouTube, mas não tem problema não. Léo, por favor, se você estiver me escutando, salva aí a live aqui do Instagram e coloca lá no canal do YouTube PR do Batista. E se você está inscrito lá no canal, muito obrigado, viu, gente? Agradecido de coração. Ultrapassamos 154 mil inscritos no YouTube para a glória de Jesus. E chegamos a 163 mil aqui no Instagram para a glória do Senhor. Que seja para honra e glória dele, para divulgação do Evangelho. E estamos juntos em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela experiência vivida por José e por sabermos que por mais conturbada que seja a família, ainda pode ser alvo dos teus milagres, como foi a de José, que seja a nossa também, palco para manifestação dos teus milagres. Auxilia-nos nesse sentido, por esta razão nos colocamos nas tuas mãos, abençoe a cada um desses jovens conectados aqui, abençoa-nos para que possamos apresentar um constante desenvolvimento na tua presença. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém e amém. Aqui ó, beijão no seu coração, em nome de Jesus. Eu vou salvar a live agora. Se você quiser comentar lá na timeline, vai lá, vou deixar salvo agora. Diz aí como é que foi a experiência da lição para você. Se você ainda tiver alguma dúvida, manda no direct aí, que a gente vai trabalhando para tentar responder ou te ajudar de alguma forma, caso você queira, caso seja uma necessidade. Salvando a live na timeline, lá no feed, aí você comenta lá agora lá. Eu sei que tem um monte de comentário aqui agora, comentário. Pega esse seu comentário que você fez aqui,
e faz lá agora na timeline que eu quero ver. Aqui eu não consigo ler porque passa muito rápido. Lá eu vou conseguir ler seu comentário. Combinado? Beijo no coração, graça e paz.